Essa é a aula introdutória de redes industriais. A gente vai tratar de uma breve introdução, passar por histórico da automação, vamos falar do futuro das redes, né? Então listar os tipos de redes que existem, a estrutura industrial existente, as características básicas da rede e as características de sistemas em tempo real. Bem, se a gente olhar o histórico da evolução econômica, fica muito claro que houve uma mudança significativa em quem detinha o poder econômico ao longo dos anos e das eras. Até a Revolução Industrial, o poder estava na mão de quem era o dono da terra, e a tecnologia em vigor era a mecanização. Saiu do primitivismo. Após a Revolução Industrial, com o surgimento da produção em massa, baixo custo, busca de atender uma demanda elevada dirigida à tecnologia, fez com que a automação passasse a ter mais importância até o surgimento do computador em 1940. Com ele, a gente entra na era da informação, com a customização maciça, busca de baixo custo, mas com qualidade, um equilíbrio de oferta e da demanda e processos mais dirigidos ao computador. Estamos passando agora pela próxima Revolução Industrial e a ideia é desenvolver novas soluções aderentes a esse novo paradigma, e quem fizer isso vai acabar se tornando um dos principais players econômicos do mercado. A iniciativa da Indústria 4.0, ela muda um tipo de paradigma que existia até a terceira Revolução Industrial, porque a gente para de trabalhar com valores médios e passa a atender demandas cada vez mais específicas. A primeira Revolução Industrial surgiu da mecanização, da máquina a vapor. Isso foi em 1712, aconteceu na Inglaterra. Em 1913 surgiu a primeira linha de produção e isso gerou a produção em massa da segunda Revolução Industrial. E em 69 surge a terceira Revolução com o surgimento do CLP e da automação baseada em sistemas microprocessados. Em 2010 dizem que inicia a quarta Revolução Industrial quando todos os componentes se comunicam pela internet. E fala de sistemas cyberfísico, internet das coisas e outras tecnologias. É um processo totalmente iterativo. Só que o paradigma que a gente vai resolver é justamente a questão de atender demandas exclusivas. Os primeiros computadores que surgiram na década de 40 do século passado eram enormes, caros, de difíceis programação, baseados em relés e depois transistores. Precisava ser um doutor para operar. O pessoal falava que tinha um erro no programa porque o programa era impresso em cartão perfurado. Era uma sequência de cartões que você tinha que colocar, eles continham as instruções. Como eram cartões perfurados feitos de papel, as traças podiam roer e criavam novas perfurações, fazendo com que toda a programação pudesse ser perdida. No fim dos anos 60 surgem os primeiros computadores multiusuários. Eles são terminais avulsos, mas precisavam de comunicação com um computador central chamado de mainframe, e aí surgem as primeiras técnicas de comunicação. Nos anos 70 surgem os primeiros microprocessadores da Intel, 4004, reduz-se os custos dos computadores, o setor industrial começa a automatizar o setor comercial e administrativo com os computadores, e na parte da linha de fabricação eles passam a usar os CLPs microprocessados. E aqui tem uma distinção entre as redes industriais e as redes comerciais. A rede comercial seguiu um caminho e a rede industrial
A mais fechada, que é a comercial, seguiu outro caminho. Tem a foto aqui do Modicon 084, um dos primeiros CLPs feitos na França. Após a década de 70, os computadores ficaram mais rápidos, menores, mais acessíveis e as aplicações interativas mais frequentes. Necessita-se cada vez mais de espaço de armazenamento e poder de processamento. Os computadores passam a ser conectados e computadores com configurações mais simples, conectados, têm melhor desempenho do que os mainframes. Isso faz com que os mainframes parem de serem utilizados e, com isso, houve a necessidade de desenvolver técnicas de interconexão dos computadores através das redes de computadores. O pessoal usava no começo, como eu falei, fitas perfuradas, mas também fitas cassete, disquetes e cartões, e atualmente a gente usa redes de comunicação ou LANs. As redes industriais, elas necessitam de compartilhamento de recursos, um ambiente altamente heterogêneo. Cada equipamento tem um tipo de CLP, de um fabricante distinto, com uma tecnologia que pode ser mais avançada do que a outra. Diferentes tipos de diálogos vão precisar ser gerenciados, com velocidades distintas para cada equipamento. Tempos de resposta máximo e médio precisam ser garantidos para que o processo aconteça a contento, e a necessidade de confiar na informação que está sendo trocada. Muito se fala hoje da comunicação sem fio, e a questão principal da comunicação sem fio é como é que eu vou confiar que tal informação vai realmente ser entregue num determinado tempo médio ou máximo. Novos dispositivos precisam se conectar automaticamente e o sistema tem que operar mesmo assim. E há necessidade de evoluir o sistema com novas tecnologias, e o sistema tem que ser flexível para atender variações de demanda, como por exemplo essa que a gente teve com a pandemia. Os principais componentes para a nova revolução são sistemas cyberfísicos. As máquinas vão ter que ser capazes de, por si só, estabelecer conexão e estruturar as suas ações em conjunto com outras máquinas. Isso tem a ver com a autonomia dos sistemas físicos e não só liberar o acesso remoto por Ethernet de um determinado equipamento. Isso é só o começo de um sistema cyberfísico. A internet das coisas, ela define um protocolo de comunicação para que todos os componentes do sistema possam interagir sem intervenção humana. Esse protocolo a gente vai ver que segue um padrão produtor-consumidor. Isso vai ser estudado, produtor-consumidor, nessa disciplina. Desenvolve-se também a internet de serviços, é quando a internet das coisas funciona com a agregação do valor de qual serviço está sendo prestado e não qual bem está sendo adquirido. Uma coisa é eu ter um carro, outra coisa é eu ter uma prestação do serviço de ter disponível um carro toda vez que eu necessito. Quando eu tenho um carro, o carro fica mais tempo parado no estacionamento do que sendo usado. Quando eu tenho uma prestação de serviço, a empresa que gerencia esse veículo, ela pode usar o carro diversas vezes ao longo do dia, desde que seus clientes tenham atendido o nível de serviço por eles contratado. Por exemplo, eu aceito a espera de 30 segundos do carro toda vez que eu solicitar, ou outro que espera 5 minutos toda vez que ele solicita. E por fim, as fábricas inteligentes, onde os sistemas cyberfísicos são empregados nos sistemas produtivos de forma otimizada, com um planejamento de processo produtivo integrado entre eles, reduzindo custos
uso de recursos e tempo, comparado às fábricas tradicionais. Quando a gente olha cada componente e os requisitos, nota-se que todos eles se alicerçam na interoperabilidade, quer dizer, a entrada e saída de qualquer elemento tem que ser a mais suave possível. Sistemas cyberfísicos e fábricas inteligentes são virtualizadas e descentralizadas, e a internet das coisas, internet de serviços, ela é orientada a serviços e modular. Os tipos de redes que a gente encontra hoje podem ser tanto de controle quanto de dispositivos. A questão é que as redes de controle são orientadas a processo, usa-se geralmente CLPs e SDCDs, e os principais padrões são o Profibus HSE e a própria internet TCP/IP. Existe troca de dados entre os equipamentos do sistema administrativo numa rede de controle. A rede de dispositivo é subordinada a um equipamento inteligente, como por exemplo um CLP. Então, o CLP vai ter embaixo dele diversas redes. Ela tem comunicações no nível mais baixo, e para comunicações entre equipamentos de campo, sensores e atuadores e sistemas inteligentes, como por exemplo a rede HART, Foundation Field Bus, Profibus DP, Profibus PA, dentre outros. Essas mesmas redes podem ser abertas ou proprietárias. O CLP já segue a ideia da rede aberta, onde os componentes, os equipamentos, eles são interoperáveis, diversas marcas podem se comunicar entre si. A vantagem é que não tem dependência de um determinado fornecedor, e a desvantagem é que a comunicação ela não é perfeita. As velocidades podem variar e pode ter muitos problemas de comunicação quando a gente tentar integrar protocolos de cada fabricante. As redes proprietárias, elas têm uma conectividade melhor, uma comunicação bem mais perfeita, só que a gente só tem um único fabricante. Cada vez mais, sistemas proprietários, por exemplo, os SDCD são de sistemas proprietários, os CLPs de rede abertos, mas os SDCD estão cada vez mais em desuso. O meio físico é cabo coaxial, fibra ótica, par trançado ou radiofrequência. Cada vez mais estão buscando o uso de radiofrequência no meio físico de transmissão, e aqui a gente tem um desafio, porque é muito difícil garantir que determinada mensagem seja entregue em sistema em radiofrequência. Daí criar protocolos específicos, como o da internet das coisas, que eu falei para vocês, o MQTT, chamado MQTT. A topologia varia desde estrela, anel, malha e árvore, pode ser híbrida, e as redes de difusão usam um barramento, comunicação via satélite ou em anel. A comunicação em anel é para sistemas seguros, satélites para longas distâncias, e a mais utilizada é o barramento, interno nas empresas ou até dentro de casa. Mas ela está caindo para que a gente passe a utilizar só comunicação sem fio, e aí não se precisa usar um cabeamento, passar um cabeamento, e reduzindo os custos de instalação e facilitando a implantação desses sistemas. Tem diversos tipos de métodos de acesso. O mais comum no ambiente fabril é o mestre-escravo, onde o mestre é o equipamento microprocessado e o escravo simplesmente responde às perguntas do mestre. A primeira atividade prática que a gente vai fazer é criar uma rede mestre-escravo com Arduino, e a gente vai ver isso. Só que o escravo deveria ser burro, entre aspas, e no nosso caso prático, o escravo vai ser o mesmo equipamento do mestre. Então, essa questão de ser mestre-escravo, ela passa a ser
a não ser tão simples assim como eu tenho um equipamento mais simples, como escravo, amplio o número de entradas e saídas do meu mestre. E começa a se questionar qual é o tipo de método de acesso mais adequado e por que usar isso. Tá? O mestre ele integra todos os dados do escravo e pode ou não passar dados para o escravo atuar, dependendo de como é que a gente monta essa rede. Tá? No nosso caso é o mestre que vai atuar e o escravo só vai receber os dados dos sensores. Tem um método de acesso em anel e esse aqui vai ser o quarto módulo que a gente vai implementar com 3 dispositivos trocando dados em token ring ou em anel. Tem um método de acesso CSMA, ou acesso múltiplo por detecção de portadora, é o padrão Ethernet. A gente vai usar um switch, um hub de comunicação, e esse vai ser o segundo módulo prático que a gente vai desenvolver na disciplina. Não estou mostrando aqui o método de acesso sem fio, mas existe e a gente vai ver isso no padrão I3E. Vai ser o terceiro módulo que a gente vai implementar. Cria-se assim uma hierarquia na indústria, desde as redes de sensores e atuadores, os dispositivos de campo no nível 1, até o sistema de controle com CLPs, PCs, SDCD, CNCs, robôs, nível de supervisão com as workstations, PCs, interface homem-máquina, o nível de gerenciamento e nível corporativo. E entre cada um desses níveis uma rede específica. Só que, a partir do momento que a gente começa a trocar dados sem fio, esses protocolos deixam de ser tão necessários, pessoal. Mas vamos ver como é que está hoje. Tá? No nível dos sensores, a gente tem os elementos de entrada e saída. Nos níveis de controle, os dispositivos microprocessados. Os níveis de supervisão, os computadores, que o pessoal que está mais próximo ao chão de fábrica está vendo o processo. O gestão de produção, onde já entram as áreas de compras, vendas, logística e administração corporativa, com tesouraria, contas a pagar, entre outros. As redes, no mais baixo nível, a gente chamaria de redes de sensores ou redes de dispositivos, essa em verde aqui. Tem uma rede no nível 0.5, onde eu tenho sistemas de entradas e saídas e periféricos, então não é um sensor, mas é um dispositivo com entradas e saídas digitais. O nível 1 são dispositivos inteligentes, que a gente pode ver aqui, como CLPs, e no nível 2 os computadores, neste nível aqui. Mais detalhadamente no nível 0, tem mensagens de dados de alguns bits, a frequência de dezenas de milissegundos, a gente vai trabalhar com dezenas de metros de distância e uma concepção normalmente determinística como a rede ASI, Loanworks e Seriplex. A gente vai ver na aula teórica uma implantação de rede ASI que tem no laboratório. Infelizmente essa a gente não vai conseguir colocar em módulo prático para vocês. No nível 0.5, a gente tem periféricos de controle que vão mandar mensagens em bytes ou em dados, ou em uma frequência de dezenas de milissegundos. A gente consegue uma distância de centenas de metros e uma concepção determinística. No caso, a gente vai usar a própria Ethernet, mas existe também o Profibus, DeviceNet e Interbus aqui. Novamente, a gente vai ver isso na prática. A gente vai ver isso na aula teórica. Infelizmente, não vai dar para colocar isso como aula prática, como de costume a gente fazia. A rede de campo, ou Field Bus, integra diversas unidades inteligentes, mensagens de dados ou blocos, frequência de centenas de milissegundos e centenas de metros, como a rede Field Bus, Modbus, WordFIP, a Profibus, e vou mostrar para vocês a implementação que a gente tem lá no laboratório. E o Databus, basicamente é a internet,
é a transferência maciça de dados, é quando a gente baixa um programa no CLP, a frequência de comunicação de segundos ou minutos e com grandes distâncias. É aqui que a gente disponibiliza os dados do chão de fábrica por Ethernet. E todos os programas seguem uma estrutura baseada no modelo OSI. O modelo OSI tem 7 camadas, só que na prática a gente só usa 3 camadas, porque a internet fez com que as 4 camadas de baixo fossem fixadas. A ligação é SSMA-CD, a rede é o protocolo internet, o transporte, protocolo de controle de transmissão, e a rede física é par trançado ou coaxial ou fibra ótica. E assim a gente vai ter que se preocupar em fazer um aplicativo que acesse o driver de determinado equipamento. A própria placa do equipamento já faz toda essa parte de comunicação nas camadas de ligação, rede e transporte, e tem um meio físico já adequado à conexão. Por isso que a gente fala que trabalha em 3 níveis. Quando a gente fala em estrutura da rede, a gente tem que dimensionar desde do meio físico de comunicação a barreiras geográficas, e muitas vezes essas barreiras podem ser devidas à alta temperatura de um processo, a longas distâncias, a alguma questão geográfica que impede a comunicação, como a própria Cordilheira dos Andes. A gente tem que definir que método de acesso a gente vai utilizar, avaliar o desempenho, a velocidade que a gente vai transmitir, o tamanho dos dados que vão ser colocados, se a gente vai trabalhar com um protocolo determinístico ou probabilístico. Isso vai depender da confiabilidade, mas cada vez mais os protocolos probabilísticos estão mais seguros e o uso de uma rede determinística começa a cair em desuso porque as velocidades de comunicação são muito mais baixas que as probabilísticas. E o protocolo de comunicação que está cada vez mais padronizado para redes do tipo Ethernet, TCP/IP, sistema cliente-servidor, e agora as redes sem fio. Uma característica que foi desenvolvida na década de 80 foi a manufatura integrada por computador, e essa ideia de manufatura integrada com computador é que deu origem a sistemas cyberfísicos. Se levava em conta todas as hierarquias internas da indústria e avaliava-se números de estações por segmento, os custos da estação, se o meio era hostil ou não, a vida útil dos dados, o tráfego médio por segundo e o tempo ocioso entre transmissões. Conforme eu havia falado inicialmente, houve uma separação entre as redes de comunicação industrial e as redes comerciais. A rede comercial foi a que mais se desenvolveu e é ela que está sendo usada agora para ser aplicada no meio fabril. O meio fabril começa a reduzir a hostilidade do seu ambiente. Fala-se muito em fábricas limpas hoje em dia, só que no passado e em algumas fábricas ainda hoje existentes, existem muitas perturbações eletromagnéticas, altas temperaturas, sujeira e áreas de segurança intrínseca com grandes riscos de explosão, dentre outras coisas. A troca de informação se dá entre equipamento e às vezes entre operador e equipamento. Tem tempos de resposta cíclicos, principalmente para sistemas de controle específicos. A segurança dos dados também é crítica e o custo de interconexão é um dos custos mais elevados no ambiente industrial. Toda vez que um novo sistema de automação é adquirido, o mesmo preço que se pagou pelo equipamento é o que se paga para que o equipamento se comunique com a fábrica. E isso é algo que não é mais aceitável hoje em dia. As redes industriais, elas têm que ter um comportamento temporal, têm que ser confiáveis, o processo não pode parar
parando o processo, a empresa não consegue faturar e, portanto, ela acaba quebrando. Isso aconteceu com muitas empresas por causa da pandemia. Os funcionários não podiam ir, não tinha mais tanta demanda, elas tiveram que fechar. Tem que atender os requisitos do meio ambiente. Os tipos de mensagens e volumes de informação têm que ser levantados e atendidos. Mais uma vez, tem que levar em consideração a interoperabilidade entre os equipamentos e a busca de uma padronização. Quando a gente fala em comportamento temporal, as soluções que a gente coloca em sistemas de controle e supervisão industriais, elas têm características de tempo real, ou seja, eu tenho que atuar no momento em que um indicador ele mostra que determinado variável está acima ou abaixo do permitido. E é importante determinar o comportamento temporal desse sistema baseado no sistema de comunicação. O sistema de comunicação tem que ser rápido o suficiente para atender às mudanças desses parâmetros. E as restrições desse sistema em tempo real podem ser através de mensagens periódicas, como aquelas ligadas a uma malha de controle, esporádicas, como as mensagens de pedidos de relatório, status, e aperiódicas, essas são as críticas, como alarmes em caso de falhas, erros críticos do sistema. E aí um sistema em tempo real é um sistema computacional que reage a estímulos do ambiente em determinados intervalos de tempo, impostos pelo próprio ambiente. Aqui, se a gente não conhece as características do sistema que a gente está controlando, a gente não tem como levantar esse tempo de resposta. Mas se for um sistema, por exemplo, controle de posição de um equipamento, a gente tem que levantar dinamicamente qual é o tempo de reação desse sistema e avaliar se o sistema de comunicação consegue trocar as mensagens e garantir que uma mensagem seja atendida mais rapidamente do que o tempo de reação do sistema. A correção não depende somente dos resultados obtidos, mas também do instante em que essa troca de mensagens acontece. Então, o ambiente, o sistema controlar, tem que ter um tempo de... É o tempo de resposta do sistema controlar que vai determinar em quanto tempo o sistema de controle tem que receber o estímulo do sensor e ter uma atuação de resposta. E se esse sistema de controle tem comunicação entre dispositivos, esse tempo de troca de informação tem que ser levado em consideração. Os equipamentos que a gente tem na rede industrial, chamados de nodos, têm unidades de processamento, como CPUs e memória computacional, memória local e relógios, e tem uma interface de comunicação entre si. O operador pode se comunicar com eles através de uma interface externa e atuadores e sensores também. A arquitetura do sistema em tempo real. Tem os aplicativos dos softwares que vão acionar a camada de aplicação para troca de mensagens usando o controle lógico de enlace, o controle de acesso a meio, a camada física, saindo de um aplicativo e chegando em outro. E pode haver colisão de dados aqui. E a ideia é evitar que essa colisão de dados aconteça ou resolver problemas quando a colisão aconteça, para que as mensagens consigam ser entregues. E o que a gente procura levantar é: cada equipamento vai ter um tempo de atendimento, chamado de lead time, prazo limite, de deadline, específico dependendo do sistema que ele está controlando. Cada um vai ter um endereço. E a questão principal é como definir a concessão ao acesso ao meio para garantir que todas as mensagens sejam entregues antes de seu deadline. Isso a gente vai ver na próxima aula de sistemas em tempo real. Tá? Essa aula é apenas uma aula introdutória para mostrar para vocês os diversos tipos de redes que a gente vai ver, os diversos tipos de protocolos que a gente vai lidar